Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma roda de conversa, né? O que eu costumo chamar de grande roda de conversa digital, onde a gente vem trabalhando aí ao longo desse mês de junho e de julho temáticas que são colocadas e solicitadas pelos próprios internautas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem atual, bem interessante e que requer uma reflexão aí com pessoas que de fato entendem do assunto, para que possa esclarecer aí alguns pontos para a sociedade. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, sou psicólogo de formação, trabalho no Centro de Atenção Psicossocial aqui na cidade de Araraquara. Além disso, sou professor no Centro Educacional e Técnico de Araraquara, na Escola CETEC, e sou psicólogo clínico em um consultório particular, onde eu atendo aqui na cidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema chamado veganismo e vegetarianismo, né? Então, o veganismo é uma filosofia e estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais, seja na alimentação, seja no vestuário e em qualquer outra finalidade. E, por extensão, que promova o desenvolvimento e uso de alternativas que sejam livres de origem animal para benefício de humanos, animais e meio ambiente. Então, é nessa perspectiva que hoje iremos refletir um pouco sobre o veganismo e vegetarianismo na live que é intitulada Desmistificando o Veganismo e Vegetarianismo, Impactos no Meio Ambiente, nos Animais e na Sua Saúde. E para contribuir com esse bate-papo e essa reflexão de hoje, né, eu convidei a Gabriela Barbosa, que é body pierce e ativista vegana aqui na cidade de Araraquara, né, no estado de São Paulo, e também vou contar com a participação aí especial, assim como é especial a participação da Gabriela, né? Contamos também com a presença do Fabian dos Reis, que é psicólogo clínico e ativista vegano na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, Gabriela e Fabian, sejam muito bem-vindos a esse canal, que eu costumo dizer que é um canal democrático. Aqui a gente pode falar sobre toda e qualquer temática que os internautas nos peçam. Somos livres, né, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, e esse é um canal para a gente, de fato, debater e refletir. Né? Então, eu agradeço imensamente a disponibilidade e a presença de vocês conosco, né? Esclarecendo aí algumas questões que são bastante relevantes aí para a nossa sociedade. Então, para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, para que os internautas conhecessem um pouco vocês, para logo após a apresentação de vocês, a gente iniciar aí a nossa noite de reflexão. Então, é com vocês, Gabriela Barbosa, você pode começar. Beleza, obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Sou a Gabriela, né? Já fui aluna do Paulo, cursei técnico em enfermagem no CETEC, trabalho com modificação corporal, sou vegana, estou indo para 2 anos. Antes eu era lacto-vegetariana, né? Então, ao total, fazem 21 anos que eu não consumo carne, né? E estamos aqui para conversar um pouquinho aí, esclarecer, né? Acabar com esse tabu e com alguns mitos que as pessoas têm em relação à alimentação. É com você, Fabiana. Boa noite a todos, minhas reverências, internautas, Paulo, Gabriela. É um privilégio poder estar aqui dividindo esse momento com vocês, para a gente poder falar de um assunto que faz parte da minha vida há em torno de 2 anos, né? E que é algo que precisa ser pensado com urgência.
A gente está numa situação atual bastante conturbada no mundo. E de que forma a gente pode pensar na questão do consumo de animais e derivados, de que forma isso está interferindo nesse processo que a gente está vivendo na atualidade. Então, a nossa conversa de hoje à noite é justamente para a gente poder desmistificar o tabu, né? Para algumas pessoas, quando se fala a palavra veganismo, surge uma grande interrogação, né? Mas o que o veganismo é, né? O que o vegano come? Será que o veganismo é uma dieta? Hoje a gente vai entender que veganismo não é uma dieta, né? E além do veganismo, o vegetarianismo também. Quais as diferenças, né? A Gabriela falou em lacto-vegetariano. O que será que é isso, né? A gente vai discutir isso na noite de hoje. Então, peço licença, né, para vocês, internautas, para poder nos acompanhar e nos questionar aí durante a live. Na medida do possível, o Paulo vai direcionando algumas perguntas, se não der tempo. A gente vai ter a oportunidade de, posteriormente, retomar isso, né, e responder. Faço questão de participar do processo de resposta de todos os questionamentos que surgirem. Eu atuo em Caxias do Sul como psicólogo clínico já há bastante tempo, e nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, né, quando eu mudei de uma alimentação ovo-lacto vegetariana para um estilo de vida vegano, eu comecei a ser um ativista também, né, poder levar para o maior número de pessoas possíveis, né, o que é o veganismo. Então é isso. Espero que vocês gostem. A palavra está com o Paulo. Ok, muito obrigado pela apresentação de vocês. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dar uma boa noite a algumas pessoas que estão aqui presentes, né? A professora Ana Paula, que coloca reflexão tão importante para o momento, principalmente pelas circunstâncias a qual nos encontramos. Boa noite também para Maria de Lourdes Alves, que está sempre nos acompanhando, para Ana Carolina Souza também, que está dando boa noite aqui para a gente. E aí, para a gente iniciar, né, eu gostaria de perguntar para vocês qual a diferença entre vegano e vegetariano. O que vocês falariam para nós sobre isso? Bom, eu vou começar respondendo, né, as questões aí, daí a gente vai batendo esse papo, o Fabiano vai complementando também, colocando as questões. Então, assim, quando eu citei que eu era lacto-vegetariana, o lacto-vegetariano, ele consome derivados, né, de leite. Então, seria queijo, Danone, sei lá, pão, bolo que tenha leite, que tenha ovos, né, também. E o vegano, ele não consome nada de origem animal. Então, nem leite, nem ovos, nem mel. Ele não utiliza couro, né? Não utiliza nenhum produto testado em animais. Não utiliza produtos que venham de exploração animal. Até, por exemplo, não vai em um rodeio, né? Não apoia touradas, não apoia zoológico, nada que venha da exploração animal. Então, essa é uma diferença básica, assim, bem superficial, né, que eu tô falando, para ficar mais acessível para as pessoas conseguirem entender o que é um lacto-vegetariano, o que é um vegano. Um pouco antes, eu e o Fabiano, a gente estava conversando, falando sobre os outros tipos, que existem crudivorismo, frugivorismo, mas, assim, eu achei que não é necessário, assim, no momento, entrar nessas questões, porque pode mais confundir do que esclarecer. Então, eu decidi manter essa questão em relação ao veganismo e o vegetarianismo, e daí, se o Fabiano quiser complementar, aí, basicamente é isso. Fábia, é com você? Isso. Em relação ao que a Gabriela trouxe,
é importante destacar a diferença de vegetariano para ovo-lacto vegetariano e lacto vegetariano. Erroneamente, as pessoas que consomem ovo e leite acabam se intitulando vegetarianas. Na verdade, o vegetarianismo estrito é uma alimentação à base de vegetais, frutas, grãos, sementes. Não é consumido nem ovo, nem leite, nem mel. O veganismo já vai um pouco além disso. Além da questão da alimentação, também tem o que a Gabriela já citou, né, em relação à recreação, em relação à vestimenta, em relação a produtos de higiene pessoal, né, como shampoos, cremes para a pele, pasta de dente, né? Procura-se dentro do possível e do praticável evitar qualquer tipo de elemento que contenha exploração animal. Importante ressaltar que em algum momento, né, por isso que é dentro do possível e do praticável, a necessidade de tomar alguma medicação. Claro que a gente sempre busca algo que não tenha sido testado em animais, mas às vezes não tem como escapar disso. Então, dentro do possível e do praticável, às vezes é necessário tomar alguma medicação que tenha passado por algum teste em animais, complementando a questão que a Gabriela trouxe. Aí tem um segundo questionamento aí que o Paulo vai estar trazendo, que eu vou dar sequência aí na minha fala. Ok. A professora Ana Paula coloca, Gabi, me direcionou muito no processo da minha filha, que tomou essa decisão há quase 3 anos. Parabéns, Gabi, né, pela iniciativa. E aí eu queria saber de vocês, vocês colocaram que ser vegano vai além das questões alimentares, né, como a Gabriela colocou e o Fábio complementou muito bem, né, a questão de não utilizar, por exemplo, maquiagem, né, produtos de maquiagem que seja testado em animais, participar de rodeios, enfim, dentre outras coisas aí relacionadas a isso. Então isso quer dizer que o veganismo vai além da alimentação? Então eu poderia pensar que ser vegano vai além da alimentação e estaria mais dentro aí de uma filosofia de vida propriamente dita? Seria isso que eu entendi? Exatamente. O veganismo, ele além de ser um estilo de vida, ele tem um objetivo. O veganismo não é por mim nem por você, é pelos animais. Toda a luta, né, de um ativista vegano é pela libertação dos animais. Liberar os animais da escravidão e liberar eles do sofrimento imposto pelos seres humanos. Nós tratamos no mundo os animais como objetos, e o veganismo não enxerga o animal como um objeto, que está à nossa disposição para nosso desfrute, para nosso prazer pessoal. O vegano, ele trata o animal como um ser, né, dotado de sensações de dor, né? Ele sofre, sente dor, ele tem afeto, é um ser senciente, ele sofre. Por isso que não existe, muita gente fala em abate humanitário, não existe abate humanitário. Quem gostaria de morrer humanitariamente? Né? Eu não gostaria de morrer humanitariamente, né? Para mim isso não existe lógica por trás dessa fala. E vai além também. O veganismo é um ato político, né? O vegano ele não apoia um governo que cria leis onde é incentivado a exploração de animais através de rodeios, através da liberação de uma caça, entre aspas, esportiva, né? O que é uma caça esportiva, né? O que é uma pesca esportiva onde um anzol
perfura a boca do peixe, depois se tira esse anzol e se coloca novamente esse peixe dentro da água, onde isso vai afetar a forma de ele respirar, né? Então o veganismo ele é bem além da questão da alimentação. Não sei se a Gabriela gostaria de complementar alguma coisa, além do que eu já falei. É isso mesmo, Fabiana. O veganismo ele é um ato político, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra, porque o veganismo ele não apoia a indústria da exploração. Então, nem circo com animais, como o Fabiano disse, né? Então, não tem como apoiar uma indústria que promove tortura e exploração de seres sencientes. Então, só complementando mesmo, é isso exatamente o que ele disse. Ok, muito bem esclarecido. Né? Antes de eu passar para a próxima questão, eu gostaria de dar boa noite a Renata Pinto Magalhães, que está aqui conosco. Boa noite ao Peterson Pio. E o Peterson faz uma colocação bem interessante aqui, né? Ele coloca, interessante essa abordagem sobre o consumo de produtos não alimentícios sem crueldade animal. Sempre pensamos na dieta sem carne como a porta de entrada do vegetarianismo e veganismo. Porém, como cada indivíduo tem processos diferentes, deveríamos utilizar essa frente também como atrativo para mais simpatizantes da causa, né? Que aí ele está falando aí exatamente relacionado a essas outras questões aí que vocês muito bem colocaram aqui para gente. A Karina Ferreira Carboni também, que é professora, enfermeira, está dando uma boa noite aqui para a gente. Ela vai contribuir na nossa próxima live de amanhã, que no final eu vou estar fazendo a chamada. Agora eu vou fazer uma pergunta que ela é um tanto quanto aberta, mas eu queria que vocês explicassem aí na perspectiva de vocês, de cada um, até porque todos nós aqui somos livres para pensarmos e para expressar aí o nosso pensamento. Então eu pergunto para vocês, ser vegano significa ser natural? O que vocês me falariam na perspectiva de vocês? Então, vou falar que quando eu tinha visto essa questão, ainda me bateu uma dúvida, assim, né? O que é ser natural? Para mim, é muito natural. Eu já não gostava muito de me alimentar de carne, porque isso é uma coisa cultural, né? A gente aprende desde pequeno que, olha, da onde vem esse pedaço de carne? Da caixinha, né? Da onde vem esse leite? Da caixinha. Então a gente não tem esse contato, né? Devido à industrialização, devido ao sistema capitalista que a gente vive. Então a gente não tem noção, né? De como esse ser senciente sofre. Então, nesse sentido, para mim, foi muito natural, mas também pensei na questão da alimentação. É ser natural? É você ser natureba, né, entre aspas? Ser vegana é ser natureba? Não, não necessariamente, porque você pode ser vegano e se alimentar de fritura, comer batata frita todo dia, né? Como é uma escolha, então nós fazemos escolha. Então, da mesma forma que uma pessoa que come carne pode não ter uma alimentação saudável, porque ela pode escolher comer no McDonald's todos os dias, né? Então, uma pessoa vegana também, se ela não tiver uma alimentação balanceada, né, que atenda todas as necessidades aí do nosso organismo, ela pode não ser natural, ela pode comer fritura todo dia, né, e viver dessa forma. Então, eu penso dessa forma, né? Fala aí, Fabiana. Não, é bem isso, né, Gabriela? Para mim é natural, né, olhar para um animal e não enxergar comida. Para mim, animal não é comida, né? Então, ser vegano é ser natural, né? É poder ir num sítio e ir lá e dar um abraço numa vaca, né? Para mim, isso é natural. Para as pessoas, pode ser que não seja natural, né? É olhar para
alguém que está se alimentando à base de carne e achar isso totalmente antinatural. Então, a naturalidade é algo que faz parte do cotidiano meu como vegano, né? E a questão da alimentação saudável, né? O veganismo é saudável? Pode ser saudável, mas pode ser também, como a Gabriela bem falou, né? Uma alimentação à base de fast foods, né? Que não é tão saudável assim, né? Existe N opções de alimentação industrializada, que aí vem uma outra questão, né? O veganismo mais capitalista, né? Onde a indústria enxerga isso como um filão de mercado e quer lucrar em cima disso. E um veganismo onde a pessoa procura uma alimentação mais saudável, à base de vegetais, de grãos, né? À base de frutas, de nozes, de amendoim, de oleaginosas, de tudo que é tipo de alimentos mais saudáveis, né? Então, também tem esse viés que dá para a gente pensar por aí. Ok, muito bem esclarecido. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês: veganismo é uma religião? Veganismo é política? O que vocês poderiam falar sobre isso? Bom, veganismo não é uma religião, né? Mas é sim política, né? Eu já falei sobre isso. E é uma briga constante, né, dentro dos grupos veganos aí que eu participo, né, uma discussão acirrada em relação a essa questão, e meu posicionamento é esse, né. Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de lei, né, não vamos nem falar em governo, vamos falar em lei, né, mas aí está o governo incluído, né, não tem como dissociar, né, o momento atual, né. Não estou dizendo que sou favorável a esse ou aquele governo, né? Mas estou dizendo, sim, né, que sou contra um governo que, de alguma forma, incentiva o consumo de animais, incentiva a exploração, né? Porque a exploração é uma exploração muito cruel. Uma fatia de queijo, por exemplo, né? O que está por trás de uma fatia de queijo, vocês sabem? A vaca, ela é explorada durante todo o período que ela puder dar o leite, através da inseminação artificial. O bezerro, quando nasce, ele é separado para não para o leite ser consumido pelos humanos, né? Ele é privado do leite da própria mãe. A partir daí ele é colocado para em pouco tempo virar carne de vitelo, e a vaca, depois de ser explorada e ser inseminada artificialmente durante todo o período que ela puder produzir o leite, ela vira pedaços de carne, né? Então, isso é totalmente antinatural. A gente estava falando sobre o que é natural ou não, né? E quando eu vejo um governo falando assim, a caça está liberada, né? Rodeios estão liberados. Eu sou contrário a isso. Eu e uma boa parcela da população, né? A gente, às vezes, não quer enxergar o que está por trás daquilo que enche os olhos, né? Que tipo de diversão? Eu já tive esse tipo de diversão no meu cotidiano também, né? Mas a partir do momento que eu tomei a pílula vermelha do Matrix, né? Vocês assistiram esse filme? Que o personagem lá, que agora me esqueci o nome dele, o Neo, não, o Morfeu. O Morfeu oferece para o Neo a pílula vermelha e a pílula azul, né? A pílula vermelha, ele vai enxergar a realidade do que está acontecendo. E a pílula azul, ele vai acordar novamente no quarto dele, acreditando naquilo que ele quer acreditar. E é mais ou menos isso, né? Vão a fundo, né? Além do que nós estamos falando, pesquisem a respeito. Vocês vão ver o que está além desse mundo aparente que é vendido para nós de uma forma saudável, né?
o leite, o que está por trás do leite, né? Aquela caixinha com a vaquinha feliz lá que é vendida no supermercado, a vaquinha não é feliz. A vaquinha é explorada, é inseminada artificialmente, tem o seu bezerro retirado da sua convivência, né? Então, a política ela está permanentemente ligada ao veganismo. Não tem como dissociar isso. Eu não consigo ser vegano e apoiar algo onde é incentivado esse tipo de exploração. Então era isso. Ok. A Leide, boa noite, Leide. A Leide faz uma colocação aqui e pede para vocês comentarem um pouco sobre, né? Ela coloca não somente na cadeia alimentar, podemos dizer que os animais são explorados, né? Também são explorados em laboratórios até para que se produza produto de beleza. O que vocês poderiam falar sobre isso? Bom, exatamente, né? São os testes em animais, né? Não só nos produtos de beleza, né? Maquiagem, produtos de higiene, assim como na indústria farmacêutica também, na indústria de entretenimento. Então, os animais são explorados dessa forma. A indústria do tabaco, né? O cigarro, também eles fazem teste em animais, em macacos, em cachorros, geralmente a raça que eles utilizam são os beagles, coelhos, ratos. Então eles utilizam, né? E, teste em animal é tortura, né? É uma tortura legalizada, né? Porque tem de acordo com a lei, de acordo com os governos, então é uma tortura legalizada. Então, dentro do veganismo, nós somos totalmente contrários a isso, né? Tanto a testes em animais, como zoológico, vou citar, sei lá, SeaWorld, que é onde tem as baleias que passam a vida confinadas ali, né? Circo, enfim, então toda forma de exploração e principalmente o testes em animais, que é tortura. E, infelizmente, assim, são coisas que talvez assim, não é tão divulgado, amplamente divulgado, por isso é tão importante essa nossa conversa de hoje, né? Para que as pessoas, assim, consigam, assim, falar, nossa, poxa, tudo isso, né, que acontece eu não sabia. Então, é legal a gente estar atento, principalmente por tudo isso que a gente está passando, pandemia, né? Então, é exatamente isso que a Leide falou. O teste em animal é tortura e eles utilizam diversas espécies para fazer esses testes. Ok. Tem uma questão aqui que eu acho que vocês vão contribuir bastante com a internauta, né? Bom, primeiramente a professora Ana Paula, ela agradece ao Fábio pela explanação e a professora Karina Carbone, ela coloca assim: está sendo muito boa a explanação, pois minha filha decidiu ser vegetariana e vegana há 2 dias. Estou tendo muita dificuldade no cardápio, pois ela não é adepta das verduras e legumes. Sou super a favor e ela está aqui assistindo. Então, o que é que vocês colocariam aí para a filha da Karina Carbone em relação à alimentação, já que ela decidiu, né, se transformar aí, né, se transformar não, aderir, né, ao vegetarianismo e ao veganismo, mas ela não gosta aí de verduras nem de legumes. O que vocês poderiam sugerir para ela e para ajudar essa mãe aí que está empenhada, né, na escolha da filha? Pode? Pode. Bom, eu tive que sair um pouco da tela para ligar a estufa, que aqui no Rio Grande do Sul está um frio de 4 graus, né? Então, desculpa aí eu ter saído da tela. Primeiramente, meus parabéns aí para sua filha, né? Uma grande escolha. Eu optei por ser vegano há 2 anos atrás, quando eu completei 50 anos de idade, né? E o meu único arrependimento é não ter sido vegano antes, né? E existe uma infinidade de Só um opções. pouquinho, ó.
Fábio, só para lembrar, a filha dela tem 9 aninhos de idade. Olha que fofo. Que maravilha, que bênção! Que maravilha. Bom, existe uma infinidade de opções, né? Você pode procurar várias receitas, né? Existem muitos livros de receitas. Dentro da própria internet você vai ver inúmeras opções. Mas use da criatividade. Uma alimentação saudável, ela tem que conter grãos, né, principalmente proteína, porque sempre perguntam para os vegetarianos e os veganos, né? E as proteínas, né? A proteína que a gente encontra no feijão, no grão de bico, na ervilha, na lentilha, é uma proteína muito mais rica do que aquela que você encontra numa carne, né? Então, grãos são fundamentais nessa alimentação. Os vegetais, dá para fazer combinações com os vegetais, vegetais cozidos. Existe também a opção de você criar alimentos atrativos como tortas de legumes, né, que ficam deliciosas. Dá para usar batata frita, ela deve gostar também, né? Não é algo tão saudável, mas no processo de transição também é importante, né? Salada de frutas, pães sem a necessidade de colocar leite, ovos. O cálcio, né? É importante buscar a fonte de cálcio que tu encontra na couve. Existe aqui uma série de opções, né? Tem alguns livros, né, que você encontra aí no mercado, onde tem muitas opções de receitas, né? Onde você vai achar alternativas para deixar a sua filha cada vez mais desejosa de se alimentar dessa forma, né? Então dá para fazer pratos muito bonitos, muito nutritivos, né? É só uma questão de pesquisar, uma questão de usar a criatividade. A base de uma alimentação, ela tem que conter vários elementos, né? Alguns eu já citei. Na dúvida, você também pode conversar com uma nutricionista vegana, né? Ela vai poder dar algumas dicas. Existe hambúrguer. Toda criança gosta de hambúrguer, né? Hambúrguer de grão de bico, hambúrguer de feijão, hambúrguer de berinjela. Aos poucos você vai, através da apresentação do alimento que talvez seja mais atrativo, principalmente para uma criança, né? Inserindo esses legumes de uma maneira onde ela vai começar a tomar gosto pelo tipo de alimentação à base de vegetais. E lembrando que a alimentação do vegetariano não é só a base de vegetais, né? Existem muitas opções. Acho que a Gabriela pode complementar aí a minha fala. Realmente, como o Fabian disse, né? Qual é a sua fonte de proteína? Isso é o que a gente mais ouve. E o cálcio, né? É um engano. A gente pensar que, nossa, eu preciso tomar leite porque eu preciso do cálcio, como o Fabian disse, a couve é uma fonte muito rica de cálcio. Então, o sistema capitalista, ele não quer trazer essa informação para as pessoas, né? Por quê? Porque ele precisa lucrar, ele precisa explorar, ele precisa devastar e ele precisa lucrar com isso, né? Então, é muito bacana, assim, uma criança, né? Geralmente, se você mostra para uma criança a forma que é da onde vem a carne, geralmente eles não querem comer. Porque tem essa pureza das crianças, né? A inocência das crianças de ver que aquilo é errado, né? Mas, poxa, matar é errado, torturar é errado. Então, as crianças, elas têm essa compaixão muito forte, né? Acho muito lindo isso. Então, é isso, assim, é tornar a alimentação atrativa, né? Eu me tornei vegetariana com 14 anos, né? Graças ao movimento Hare Krishna, que eu conheci. Até então, assim, eu nunca tinha pensado. E aí, um dos pilares, né, do movimento é a compaixão. E aí eu entendi, né? Aquilo foi um despertar para mim, assim. Então, é tentar fazer com que essa alimentação se torne bem atrativa para ela, né?
às vezes numa torta não aparece, às vezes, eu não gosto de tomate, não gosto de cebola, mas às vezes bem picadinho, trituradinho ali, vai passar batido, não vai nem sentir, né? É isso. Complementando o que a Gabriela trouxe, né? Toda criança gosta de pizza, né? Vocês já experimentaram uma pizza com queijo de amêndoas, né? É uma coisa de outro mundo, de tão maravilhosa que é. Né? Leites, existem vários leites vegetais muito bons, né? Leite de coco, leite de arroz, leite de amendoim, leite de aveia. Dá para usar uma infinidade de opções. Chocolate, tem chocolate que não vai leite. É só uma questão de procurar. Né? E hoje o mercado capitalista, né? Claro que eu prefiro não apoiar o mercado capitalista, né? Eu prefiro alimentação vegetariana mais raiz. Mas existe várias opções dentro do mercado para quem está no processo de transição, talvez dê conta, né, dessa necessidade de ainda comer algumas coisas que sejam parecidas, pelo menos na aparência, com a carne. Né? Eu já não sinto mais essa necessidade. Mas nos mercados hoje você vai encontrar alas, né, onde existem alimentos veganos, né, e é sempre importante ler o rótulo. Quando a pessoa se torna vegetariana ou vegana, ela vira uma obsessiva por ler o rótulo, né, para ver se não tem nada ali de que contém algum produto animal. E também vai além, né, dentro do veganismo, se a empresa, né, que fabrica tal produto não apoia um rodeio, por exemplo, né? Então a gente acaba buscando livrar o máximo possível, né, dentro do, como foi falado, do possível e do praticável, qualquer fonte que tenha algum tipo de exploração animal. Era isso. Ok, muito obrigado pelo esclarecimento aí, pelo apoio à colega. E eu gostaria de fazer um pedido a vocês, né? Terminando a live, eu gostaria que vocês colocassem essa bibliografia que você mostrou aí, Fábio, para gente, alguns sites confiáveis de vocês, colocar aí para gente, para que os internautas tenham acesso, né, a qualquer momento. Eu acho isso bem interessante. E aí eu quero dar um salve aqui para Roberta Gomes Almeida, que ela coloca assim, ó, esses leites nós fazemos em casa, tá? De arroz, de aveia. Talvez a Roberta Gomes também possa contribuir aí, deixando uma receita de como fazer esse leite em casa, ou talvez até entrando em contato com a Karina Carbone, né, pelo Facebook, né, e dando umas dicas de como fazer esses leites em casa. Eu acho interessante essa troca que a gente pode fazer aí. Então, Roberta, fica a dica aí, entre em contato com a professora Karina, né, que eu acho que tu vai colaborar bastante também. E aí a Karina, ela coloca assim, a minha dúvida era mesmo com a fonte de proteína. Legal, vou buscar. Eu já utilizo uma dieta, acho que é low carb, não sei se é isso, e ela me segue. Então será muito fácil essa transição. Ela não come pão e pizza. Muito obrigado, Fábia e Gabriela, tá? Mas ajudou bastante, tá? E aí a Leide coloca, concordo plenamente com vocês, vejo animais como seres divinos, eu amo animais. Legal. E aí eu queria entender um pouco de vocês, o Fábio já deu uma introdução, mas eu acho que dá para explorar melhor aí essa questão, né? Como comprar alimentos, roupas, calçados e produtos de higiene vegano? Qual a dica que vocês podem nos dar? Bom, como o Fabiano citou, a gente se torna os loucos dos rótulos, porque pode ver, se a pessoa estiver muito parada no supermercado lendo todos os rótulos dos produtos, pode crer que é algum vegano ali. Bom, assim, não tem muita dificuldade, na verdade, porque assim, arroz e feijão é vegano, né? Dependendo se a empresa não patrocina nenhum evento assim de exploração animal, né? Então, a parte de hortifruti também, né? E sempre ler os rótulos, né? Hoje existem alguns produtos que vêm com um selinho ali, né? De vegano e tal, mas isso dentro da própria comunidade, né?
do veganismo também é um pouquinho contraditório, tem gente que apoia esse selo, tem gente que não apoia, não é, seria um vegetariano estrito. Então, assim, a dica é sempre ler o rótulo do produto, né? É isso, Fabiana. Bom, em relação a produtos de higiene pessoal, né? Existem algumas empresas no mercado, não vou citar nomes, né? Não estou sendo patrocinado por elas, mas que tem produtos que são veganos, isso vocês pesquisem, né? E são extremamente acessíveis. Eu uso para os meus cabelos shampoos e cremes. Tem um pote de creme de 1 litro que custa R$6. É muito mais acessível até que os produtos que são testados em animais, alguns, né? Tem que saber escolher. A partir do momento que tu começa a pesquisar, tu começa a não cair nas armadilhas capitalistas do consumismo, né? Isso tem em qualquer tipo de alimentação, em qualquer tipo de filosofia de vida, né? Tu começa a enxergar alternativas que se tornam bem acessíveis. O segredo é o que a Gabriela falou, né? É pesquisar a respeito, olhar os rótulos, pesquisar a respeito se a empresa realmente é uma empresa idônea, porque tem muitas empresas se apoiando em cima do veganismo, né, para ter lucro. Muitos veganos, quando têm alguma dúvida se aquela empresa patrocina ou se usa algum ingrediente de origem animal, manda um questionário para o saque da empresa, né? E a partir desse documento, que é um documento que tu vai receber uma resposta, é um documento, né? Então, se houver alguma contradição, isso legalmente tem um peso. Então, é poder ir a fundo, né? Entrar nesse universo e aos poucos tu já vai se familiarizando com algumas marcas, né? Ou vai criando os próprios produtos de higiene pessoal em casa. Existe também aí uma linha que segue essa questão mais natural, né, onde não tem elementos químicos inseridos nessa higiene pessoal. Então é tudo uma questão de buscar. Né? A informação está aí, né? A informação está disponível para todo mundo, é só ter o desejo. A partir do momento que você tem o desejo, você vai sustentar esse desejo, né? Alimentando esse desejo e buscando fontes confiáveis, conversando com pessoas confiáveis que já estão nesse processo e que vão poder te auxiliar no processo de transição. Era isso. Ok. Tem algumas questões aqui pelos internautas que eu gostaria de comentar para contemplar todos, né? A Maur, nelas, ela coloca: meu filho é APLV, desculpe a minha ignorância, eu não sei o que quer dizer, né? Ela coloca: meu filho é APLV, praticamente o mundo dele é vegano por conta das alergias. Eu tive que ler muitos rótulos. A Roberta Gomes contribui também falando: vários produtos contêm a proteína do leite, principalmente os de higiene. E ela coloca: sempre lendo os rótulos. E aí tem uma internauta aqui, por nome de, acho que é GOP, ela coloca: poderiam comentar sobre o impacto no meio ambiente, né, do consumo da carne? Eu gostaria que vocês comentassem. E a Leide coloca: é terrível imaginar que num simples batom existe uma vida, né? Aí eu queria que vocês comentassem aqui o que a GOP pede, né? Poderiam comentar sobre o impacto no meio ambiente do consumo da carne? Vocês poderiam? Bom, sobre o LPLV, que alguém citou ali, eu desconheço. Seria a abreviação, não sei se a pessoa seria celíaca. Gabi, que é alergia à proteína do leite. É aquela abreviação. Tá, entendi. Tem que ler os rótulos, não tem jeito. Em relação ao impacto no meio ambiente, nós sabemos que a maior causa de desmatamento, né, da Amazônia é a agropecuária, né?
então tem um maior gasto de água também, né, para se produzir 1 quilo de carne, né, em torno de 28 litros de água. Gente, eu tô falando em torno, tá? Dados específicos, daí eu preciso pesquisar bem certinho. Então, a plantação de soja, né, erroneamente as pessoas falam, quando falam em plantação de soja, já associam, então os vegetarianos comem a soja, mas não, essa soja é para alimentação dos animais que serão abatidos, causando, né, esse desmatamento aí, todo o consumo de água para alimentar um humano, né, então, tem também alguns documentários que falam muito bem, assim, toda essa questão, inclusive questões de ONGs que se dizem em defesa do meio ambiente, mas nunca colocam a questão da carne, da agropecuária. Então, tem o documentário Cowspiracy. Ai, desligou. Você pode entrar enquanto a Gabriela volta? Então, é bem importante ressaltar, né, que a gente está vivendo um momento atual, uma pandemia, né, do Covid, que é fruto de consumo de carne, né? Já tivemos historicamente várias outras pandemias, né? Teve a H1N1, que também foi conhecida como a gripe suína, o HIV pela questão dos chimpanzés, a questão atual pelo momento do consumo de carne na China, né? Dos animais, morcegos, pambolins, né? Eu acho que é o nome do outro bicho, agora eu não me lembro direito. E o animal, ele, quando é produzido em larga escala para abate, ele acaba interferindo nessas questões que foram colocadas muito bem pela Gabriela, né? A produção de soja é uma produção que é usada para alimentar esses animais que serão abatidos posteriormente, né? Além da água que é gastada, o gás carbônico, né, que é eliminado na atmosfera. Existe uma infinidade aí de dados, né, que mostram que o consumo de animais está estreitamente ligado, né, com os impactos negativos que a gente vem tendo na natureza, e a gente está percebendo isso a cada momento, né? Hoje é bem claro, o consumo de carne na China de animais como cachorro, né? Qual a diferença ética, né, em comer uma carne de cachorro e uma carne de uma vaca, né? É uma questão apenas cultural, né? Ambas trazem algum impacto negativo na natureza. Porque é muito fácil julgar, né? Lá os chineses comem cachorro, né? Mas enquanto está julgando, né, o consumo de carne de cão lá dos chineses, você está aqui comendo um bife que vem de uma vaca, né? São dois seres sencientes, tanto a vaca como o cachorro. É só uma questão de nós estarmos no Brasil e não lá na China, né? É uma questão bem cultural mesmo. Então, o desmatamento, né, como foi falado, é para criar campos de produção de animais. As pessoas acreditam, se a gente parar de consumir animais, vai ter um boom de animais no mundo. Para onde vão todos esses animais? Não vai ter um boom de animais, porque os animais, eles são produzidos em larga escala para o abate e para o consumo, trazendo todas essas consequências negativas que a gente está enxergando aí no nosso dia a dia. Que bom que você voltou, Gabriela. Gabriela, seja bem-vinda novamente, tá? Pessoal, se vocês tiverem mais questões, podem ir colocando. Vamos explorar aqui os nossos convidados, né? Que eles estão aqui exatamente para isso, né? Porque são pessoas que são capacitadas para falarem sobre
esse tema. Então, estou gostando muito da colaboração aqui dos internautas, que está ajudando aí nessa reflexão. E aí eu gostaria de saber de vocês se isso é mito ou se isso é verdade, né? Porque eu até conheço várias pessoas que colocam, eu tenho vontade de ser vegetariano, de ser vegano, mas é tão caro. E aí eu queria entender de vocês, é muito caro ser vegano ou vegetariano? Mito ou verdade isso? Feijão e arroz é caro? É mais caro 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz ou 1 quilo de carne? Minha resposta seria essa, né? Se você buscar uma alimentação não baseada em produtos industrializados para alimentar a indústria capitalista, ele se torna muito mais barato. Mas se você inventar de comprar o hambúrguer lá da moda, né, que é a base de vegetais, que também é uma opção, né, principalmente para quem está num processo de transição, aí pode se tornar um pouco mais caro. Mas uma alimentação à base de grãos, legumes, verduras, frutas, né, nozes, amendoim, se torna uma alimentação acessível. Eu, depois que me tornei vegano, eu consegui gastar muito menos no meu consumo de comida mensal, né, em relação ao gasto que eu tinha anteriormente, quando eu tinha uma alimentação à base de carne, leite de vaca e outros derivados. Ai, gente, eu voltei. Teve um pequeno probleminha aqui. Em relação a isso, é mito, né? É claro que a gente tem que levar em consideração várias questões, fazer recortes aí, né? Inclusive em relação à desigualdade social, né? Não é de interesse desse sistema capitalista que as pessoas tenham o conhecimento, né? Porque assim elas não vão mais aceitar serem exploradas por esse sistema. Então, esse conhecimento não chega, né? Por exemplo, realmente é muito questionado isso, por exemplo, esse questionamento chega na periferia, né? Então, se você se alimenta de produtos industrializados, você vai gastar mais, né? Porque você paga a marca desse produto também, né? E se você passa a se alimentar, adapta o seu paladar, adapta as receitas ali, né? Você tem um gasto, sei lá, R$ 50 na quitanda, você compra muita coisa que, você vai se alimentar super bem a semana toda. Vou deixar aqui, vou puxar um pouco assim, né, para o nosso lado aqui de Araraquara, e indicar que vocês apoiem os pequenos empreendedores. Então, ao invés de você consumir um produto industrializado, que está financiando essa indústria, que também apoia a exploração, você pode consumir de pequenos empreendedores. Por exemplo, aqui em Araraquara tem quitutes veganos, tem uma galera, assim, que eu sei que tem todo um cuidado com a preparação de alimentos, né? Tem o Budagula, tem a Camila que faz brownie vegano, então apoie o pequeno empreendedor, né? Aqui também nós temos a Associação de Mulheres Camponesas, do assentamento Bela Vista. Também, gente, é baratinho assim, você vai se alimentar super bem, tem mandioquinha, batata, enfim, elas fazem pães também, tem a fabricação aí de pães, inclusive pães veganos. Então, ao invés de você consumir produtos das grandes indústrias, fica a dica de consumir de pequenos empreendedores. Não é isso? Isso que a Gabi acabou de colocar é extremamente importante, né? Todos os sábados, entre 6 e 7 horas da manhã, eu participo aí dessa feirinha enquanto consumidor, que é a feira lá do pessoal do assentamento Bela Vista. E, Gabi, eu não gasto R$ 50, eu gasto R$ 30 e consigo abastecer para 3 pessoas dentro de casa, eu, meu companheiro e o meu filho, que um adolescente a gente sabe que come bastante. Eu consigo abastecer a geladeira aí e ainda sobra, a gente precisa até comer um pouco a mais aí para não ter que estragar, e a gente está tentando reduzir aí para não acontecer isso.
Então não precisa nem chegar a R$ 50 em se tratando de verduras, legumes, essas coisas. Então, assim, ao meu ver, não é um mito mesmo, né? Não é caro, né? Então é um mito ser caro, né? É verdade que dá para você ser vegano, vegetariano, gastando pouco. Então, vamos prestar atenção aí para a gente não achar aí que tudo é verdade. Aí, ser vegano é caro? Não. Né? Vamos olhar as possibilidades que existem. E a Gabriela e o Fábio aí colocou muito bem. E agradeço a Gabriela por mostrar, né, o que a gente tem, as riquezas que a gente tem aqui em Araraquara, nesse sentido, valorizando aí as pequenas empresas, valorizando aí o pessoal do assentamento Bela Vista, né, que precisa ter aí um olhar diferenciado. Então, muito obrigado. E aí tem uma pergunta aqui para vocês que vai ao encontro do que a Roberta Gomes coloca, né? E aí eu pergunto, a saúde do vegano fica comprometida por comer só vegetais? E aí a Roberta Gomes coloca, vocês tomam algum suplemento, vitaminas? Que eu acho que vai ao encontro do que eu estou perguntando. Bom, vegano não come só vegetais, né? Já falamos bastante sobre isso até então. Antes que eu me esqueça, não esqueçam de experimentar uma coxinha de jaca, que é uma coisa maravilhosa de outro mundo, né? Em relação à suplementação, né? Existe um grande mito, né? Que só o vegano ou vegetariano tem carência da B12, que é uma vitamina fundamental para o organismo, que é uma vitamina que não está na carne, é uma bactéria que se encontra na natureza. Essa bactéria ela é manipulada, né, e eu, como vegano, acabo suplementando, porque a carência da B12 ela pode trazer consequências indesejáveis para a nossa saúde, né, e colocar a nossa saúde em risco. Mas se você for ver, né, mesmo se você tiver uma alimentação à base de carne e outros derivados, como leite, queijos, pode haver uma deficiência aí também. Porque existe um mito, né, que a B12 vem da carne. Na verdade, a carne que você consome, o gado ele é suplementado, né? Porque cada vez mais, devido aos agrotóxicos, os alimentos, essa bactéria, ela não chega na nossa mesa através dos alimentos. Se eu pegar um alimento orgânico, por exemplo, né, sem tirar aquela camada que existe nesse alimento, sem ficar lavando e passando um monte de produtos para deixar eles bonitos. Quando você vai no mercado, você enxerga uma batata que parece que passaram cera nela, né? E foi lustrada, né? Então ali existe toda uma série de elementos químicos que acabam tirando as propriedades dos alimentos. Então, se possível, opte sempre pelos alimentos orgânicos que vão ser muito mais saudáveis para você. Então, essa bactéria, que é a B12, é necessária para o nosso organismo, tanto na alimentação de pessoas que são vegetarianas, como daquelas que comem carne, que também sofrem de carência. E, de alguma forma, acabam também consumindo, né, através da suplementação, que junto com tudo que é incluso na indústria da carne, né, se você for a fundo no que está por trás de um bife que está no seu prato, você vai ver todos os elementos químicos para aquela carne chegar daquela forma na aparência que você adquire, né? Existe todo uma suplementação ali de elementos químicos para tornar isso aparentemente, né, atrativo, porque para mim não tem atração nenhuma enxergar um pedaço de carne, né? Mas para você que se alimenta à base de carnes. Então, a única coisa que é importante suplementar, né, é a B12 e estar fazendo os exames regulares, né, para ver como está teu nível de ferro, né? O ferro você encontra no feijão. Se você consumir com uma vitamina C junto, a absorção do ferro é melhor. Importante não tomar café preto após consumir o feijão, porque ele acaba interferindo também nessa absorção do ferro. Então, é você ter uma alimentação balanceada, né? E realmente fazer o suplemento da B12.
Como o Fabian falou, eu também faço essa suplementação de B12. E assim, eu passei anos sem saber, gente, eu era lacto-vegetariana. Depois eu fiquei sabendo que os laticínios atrapalham demais a absorção da B12, era uma coisa que eu também não sabia. Tá aí o lance do conhecimento, né, de você buscar informação. Eu vinha tendo alguns sintomas de carência de B12, eu não sabia que era carência de B12, eu nem sabia que a B12 era tão importante para o organismo, né? E é isso, assim, aí eu passei por uma médica, nutróloga, que me atendeu super bem, aí eu falei, olha, na época eu estava em transição ao veganismo, em nenhum momento ela me julgou, ela foi preconceituosa, assim, com a minha escolha, né? E aí ela me orientou tudo certinho, fiz os exames, né, fiz o hemograma completo, enfim, tem outros exames específicos, né, para você saber qual a sua taxa de B12, ferritina, e aí eu faço isso também, faço essa suplementação de B12, que não é uma coisa assim, só para veganos e vegetarianos. Quem consome proteína animal também pode ter essa deficiência, né? Ok. A Leide, ela coloca, acho que ainda em relação ao comentário anterior que vocês fizeram, que é bem fácil fazer uma horta em casa também, né? Em relação à questão da alimentação, que pode ser feita uma horta em casa, inclusive para quem mora em apartamento também. É possível sim fazer uma horta, né? É questão de escolha mesmo. E aí eu quero dar uma notícia boa ao Fabian, né, que eu chamo de Fábia, e vai ficar Fábia. Fábio, a Leide Lira, ela coloca, Paulo, fala para o Fábio que seguiu o conselho dele da outra live. Fui ao PSF, falei com a enfermeira-chefe, e a criança e a mãe já estão sendo assistidos, né? Pelo menos não precisei me envolver, coloquei nas mãos de profissionais. Então, olha o quanto que essas lives, né, elas são construtivas no que diz respeito à informação à população, sobretudo no que diz respeito também à questão do direito que nós temos e muitas vezes nem sabemos, né? Então, Fábio, muito obrigado pela contribuição que você vem dando aí nas lives, né? A Gabriela também, né? Que já é a segunda live da Gabriela aqui, que sempre vem contribuindo aí com temas que os internautas colocam. E aí eu pergunto para vocês, né? Tenho mais de 60 anos. É perigoso ser vegano na melhor idade? O que vocês falam? Bom, complementando ali o que a gente conversou antes, né? Fico muito feliz de saber o resultado ali dessa busca, né? Da internauta, que foi em busca da solução da dificuldade que vinha sofrendo, né? E em relação a uma horta em casa é uma maravilha, né? Eu moro em apartamento, tenho lá umas plantinhas, né? Ora Pronobis é uma planta super fácil de ter em apartamento, né? Que tem muita proteína, né? E elas crescem super fácil, assim. O veganismo, né? É algo que o vegetarianismo, né? É algo que serve para qualquer idade. Hoje, cada vez mais, a gente está vendo crianças nascerem em famílias de vegetarianos ou veganos que nunca consumiram carne ou algum outro tipo de alimento de origem animal nas suas vidas, né? Cada vez mais as pessoas estão nascendo com intolerância, né? O que será essa intolerância, né? Podemos refletir em cima disso, né? Por que será que as pessoas estão nascendo com intolerância à lactose, à carne, né? Aí é uma discussão que dá para ir muito além, né? Eu não vou abordar nesse momento. Qualquer idade, né? É importante quando se começa um processo de transição, de adaptação ao novo estilo de vida, ter um acompanhamento profissional. Se você tem 60 anos de idade, né? Como se você tiver 50 anos ou 9 anos, como o caso da criança, que está no processo de transição, que bênção, né? Sempre é importante buscar, né, uma orientação profissional, né? Eu sou vegano, a minha profissão que eu exerço é a psicologia, eu sou psicólogo clínico, mas não sou nutricionista.
toda orientação alimentar numa mudança, né, é importante consultar uma nutricionista, de preferência que seja vegana, ou vegano, um nutricionista vegano. Ele vai poder te ajudar numa dieta, levando em conta o grau de deficiências que seu organismo está nesse momento de transição, para ver o que é necessário incluir nessa dieta, para que você faça uma transição tranquila, saudável, e não traga nenhum tipo de dificuldade para a sua vida. Eu, particularmente, busquei algumas orientações, né, além das pesquisas que eu fiz no meu momento de transição, e conversei com muitos profissionais da área que eu conheço, né. A minha transição para o veganismo foi após uma palestra de uma amiga minha, que acabou se tornando minha amiga, né, que é uma nutricionista vegana, ativista, que faz um trabalho muito legal aqui em Caxias do Sul, que é a Gabriela Zago, né, e o Rafael Clabundi, né, que também é um vegano, e eles puderam me orientar de uma forma, assim, bem precisa nesse meu processo de transição. Não há necessidade, talvez, se você não tenha condições financeiras, né, de buscar um profissional, mas o indicado sempre é buscar um profissional. Mas se você não tiver acesso por algum motivo, converse com algumas pessoas que já estão nesse processo, que podem lhe auxiliar. Leia, pesquise. Hoje a informação é rápida, é acessível a todo mundo. Existem vários sites confiáveis que podem nos dar um panorama de como fazer um processo de transição e começar a receber os benefícios disso, né? No mundo hoje, para concluir essa parte dessa fala, cada vez mais a gente está vendo pessoas com essa idade, em torno de 60 anos, esportistas, inclusive, né? Existe um filme, um documentário chamado Dieta dos Campeões, né? Eu acho que a Gabriela já deve ter visto, inclusive, não sei. Mas é sobre as pessoas que praticam esporte de alto rendimento, né? Que mudaram para uma alimentação vegetariana e que estão tendo muito mais eficácia na sua atividade física. Dentro desse documentário, existe a pessoa que é considerada pelo Guinness a pessoa mais forte do mundo, né, que agora eu não vou lembrar o nome dele, que ele é vegano, né. Então, é possível sim, né, é saudável, é só seguir os caminhos que têm que ser seguidos, né, para se alcançar um resultado positivo. Gabriela, rapidinho, como ele citou, procurar um profissional é muito importante, né? E assim, gente, uma causa, ela não anula a outra. A causa animal, ela vem para somar com a causa humana. Então, eu tô aqui também para defender o nosso SUS, né? Procure o SUS, né? Não sei se já entraria aí na parte de geriatra. Procure um médico, um nutricionista, um clínico geral que possa te encaminhar para outra especialidade, né? E é isso, assim, a gente está para somar, né, na causa humana e animal. É claro que o veganismo, ele é pelos animais, mas, porém, uma causa não anula a outra, porque eu vejo muitas discussões, assim, em Facebook, a galera, mas tá salvando, tá defendendo o cachorro, mas não defende a criança. Não, a gente defende todo mundo, entendeu? A gente defende todo mundo. Então, a gente está para somar. A causa, ela é para somar, é contra um sistema que nos oprime, né, e que nos explora. Então, independente da espécie. Ok, eu quero deixar um super beijo aqui para Maria de Lourdes Alves, que é uma senhora muito querida, né, uma internauta que se tornou uma amiga querida, de conversarmos pelo WhatsApp, pelo telefone. Então, um beijo, Maria de Lourdes, né? E aí a Maria de Lourdes fala que uma é minha prima, acho que provavelmente alguém que trabalha na feira do assentamento Bela Vista é da família da Maria de Lourdes.
E um beijo e um abraço muito especial a Nil Barbosa, que é a mãe da Gabriela Barbosa, que é uma fofa, uma querida também, né? Que está aqui nos assistindo. E aí, gente, eu acho que contemplamos aí todas as questões, né, que colocamos. Vocês foram falando aí de uma forma muito bem explicada, né, muito bem colocadas aí por vocês. Mas antes de finalizar, eu gostaria de saber se tem alguma questão que não foi contemplada aqui que vocês gostariam de colocar. Então, é sempre importante ressaltar, né, essa questão da exploração do animal, né? As pessoas acabam achando que é natural o animal ser usado para o consumo, né? Como antigamente as pessoas achavam também que a pessoa negra poderia ser um escravo, né, para servir outras pessoas, né? Eu não vejo diferença aí, né? São duas explorações de humanos. Hoje ainda existe a exploração de trabalho escravo infantil, né? De trabalho escravo adulto, né? Qualquer tipo de exploração, né, que possa existir, eu sou contrário, tanto de animal como de seres humanos. Para você que está em dúvida em relação ao que está por trás da indústria do consumo de animais, assista o documentário Terráqueos. Né? Ali vai ser tomar a pílula vermelha para sair da Matrix, né? Como eu falei antes. E uma outra questão que é sempre importante ressaltar, né, que conviva com o animal um tempo, né? Você convive com o seu animal de estimação em casa, né? O seu cachorrinho, o seu gato, o seu pet, né? Conviva com o animal durante um tempo e você vai enxergar muito além do que está ali visto naquele momento, né? Conviva um pouco com uma vaca, por exemplo. Vá para um sítio e fique um final de semana contemplando e convivendo com uma vaquinha, né? A vaca é o elemento mais doce que existe, né? É um animal que é extremamente dócil, né? O ser humano é tão cruel que ele consome os animais que não sabem se defender, né? As pessoas dizem, mas eu sou carnívoro, né? Se você é carnívoro, né, vá caçar com os seus próprios recursos, sem necessidade de armas, um leão, por exemplo, né? Use os seus caninos e suas garras para fazer essa caça, né? Ao invés de matar um dócil animal, né, uma vaca, por exemplo, um porco, né, que não conseguem se defender. Então, eu gostaria de finalizar, né, dentro disso que foi falado, uma frase, né, que é de Tolstói, que diz o seguinte, né, ao matar, o homem suprime em si mesmo desnecessariamente a capacidade espiritual mais elevada, a de compaixão para com seres vivos como ele. E violar seus próprios sentimentos torna-se cruel. Então, hoje, quando eu olho para um animal, né, eu vejo um ser que tem o mesmo direito que eu tenho, né, de viver. Então, era isso. Obrigado a todos que participaram. Obrigado aos questionamentos. E aí, você ainda vai fazer as considerações finais. Eu pensei que agora seriam as considerações finais. Então tá, Paulo. Calma. O que você então, fala para complementar o que a colega falou? Gabriela? Tem alguma coisa que queira contemplar? Sim, sim. Queria deixar a dica também, como o Fabiano deixou a dica aí do documentário Terráqueos, a questão que a GOP abordou em relação ao meio ambiente, né? Tem o documentário Cowspiracy e o Dominion. Se não me engano, tem na Netflix. São documentários excelentes que falam exatamente sobre a relação com o meio ambiente, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia,
né? Nós sabemos que tem várias doenças aí que vêm devido à exploração e matança de animais, H1N1, né, gripe aviária, doença da vaca louca, gripe suína, tudo é relacionado com essa exploração e matança de animais, né? Então, o momento é de reflexão. Não, assim, não tem outro jeito, não tem como você passar por tudo isso e não se questionar, né? Não questionar, mas, poxa, por que eu sinto empatia por um cachorro que é morto, né? Porque a gente já teve casos de maus tratos e violência animal aqui em Araraquara. Por que a gente se compadece tanto desses animais que são tidos como domésticos, né? E por que a gente não se compadece de um porco, de uma vaca, de uma galinha? Por que a gente não sente essa compaixão? Porque é isso que o sistema quer, né? Ele quer tratar os animais para corte, né? Como eles falam, animais de corte, né? Para lucro, e esses outros animais tidos como pet, né? Que a gente pode desenvolver uma relação de amor e os outros animais não. Então, quando você se diz protetor dos animais, vamos ficar atento aí que são todos os animais, né? Não é só o gato, o cachorro, né? A gente tem que contemplar todos os seres aí que não são da espécie humana, mas que também têm direito à sua própria vida. E lembrando que o veganismo é pela libertação animal. É isso. Ok, eu só vou pedir a gentileza de vocês, terminando a live, para que vocês coloquem nessa live, nos comentários, todas essas indicações, que eu acho que é extremamente importante para que as pessoas tenham cada vez mais acesso aí a informações de qualidades e com referência bibliográfica passada aí por pessoas que já beberam dessa fonte aí, tá? E aí a Nil Barbosa coloca parabéns a todos, a Leide Lira coloca parabéns mais uma vez, uma super live, os animais são anjos, a Fernanda Lucas coloca boa noite, a Golpe ela coloca, às vezes os profissionais de saúde não entendem e não aceitam veganismo e até criticam a opção de ser vegano, né? Então é importante, a gente é livre para procurar profissionais que compartilhem da mesma ideologia que nós, né? Então, se vai num profissional como esse, as ideologias não batem, então eu acho que não dá para a gente ir nesse profissional, voltar nesse profissional, né? Então, procuram, com certeza, a gente tem uma gama de profissionais aí que compartilham também desse mesmo pensamento e que vai nos orientar aí muito bem, inclusive até pelo SUS também, viu, Golpe? Dependendo da cidade que você mora, né? Então é importante essa colocação que você fez, né? Que de fato isso acontece. A Ana Carolina Souza, ela coloca, adorei todas as explicações, parabéns. A Roberta Gomes Almeida, calma que a gente tem que contemplar todos, deixa eu só descer. A Roberta Gomes Almeida, ela coloca, ama de leite era explorada e causa revolta. A vaca também é explorada, né? A Leide Lira coloca, adoro você, Fabiano. Olha, você é um fofo, é um querido de todos nós, tá? E aí a Ana Carolina coloca palmas, parabéns. E a Maria de Lourdes, ela coloca parabéns a todos. Apesar da minha prima sempre falar dos produtos veganos, já comi pão de soja. Aí tem uma coisa aqui que eu não entendi, acho que é hora por nobis. E é uma delícia, parabéns, não sei se vocês sabem o que é, né? Parabéns mais uma vez. A Raquel Lima coloca ali. Ora, fala aí, Fábio. Ora pro nobis. Pro nobis. Então ela falou que comeu e adorou, né? Então fica a dica aí para outras pessoas também. A Raquel Lima coloca linda mensagem de vocês. O Peterson coloca parabéns a todos e obrigado por fortalecerem a causa. A Golpe coloca gratidão pelas considerações e por contribuir com a causa. A Andréa Ribeiro coloca boa noite. Então, gente, para a gente finalizar, né, eu conversei com a Gabriela Barbosa, que é body pierce e ativista vegana, aqui na cidade de Araraquara, né? Também conversei com o Fábio dos Reis, que é psicólogo clínico e ativista vegano na cidade de Caxias do Sul.
Então, Gabriela e Fábio, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações prestadas aí à nossa população, por disparar aí uma reflexão e um debate que, ao meu ver, foi bastante produtivo. E agora eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais para a gente finalizar aí mais uma noite produtiva e rica, né, de informações e de reflexão aí para a nossa população. Então, Gabriela, é com você, depois você passa a palavra para o Fábio, e aí eu finalizo aqui convidando o pessoal para a live de amanhã, ok? Beleza, Paulo. Eu queria deixar uma dica também de um outro livro, que chama A Política Sexual da Carne, né, em que trata essa relação do feminismo com o vegetarianismo, né, e, assim, aborda vários temas, né, dentro desse livro. Ele é de uma feminista, Carol Adams, que foi traduzido para o português em 2012, e ele traz muito essa questão de como uma sociedade patriarcal e machista, ela lida com essas questões, né? Até tinha conversado com o Paulo outro dia, né, esses dias anteriores à live, como nessa sociedade, para você ser homem, né, você precisa ser cruel. E assim, eu vejo que muitas mulheres se tornam vegetarianas adeptas, né, do vegetarianismo. Então, fica a dica aí desse livro. Como o Fabian mencionou uma frase, eu separei uma frase aqui também, do Leonardo da Vinci. Nós sabemos, assim, que tem, ao longo da história, né, vários pensadores, filósofos, inclusive Albert Einstein também fez várias colocações em relação ao vegetarianismo. Então, essa frase aqui é do Leonardo da Vinci, eu vou ler aqui. Haverá um tempo em que os seres humanos se contentarão com uma alimentação vegetariana e julgarão a matança de um animal inocente da mesma forma como hoje se julga o assassino de um homem. Então, eu acredito que não esteja longe esse dia, né? Assim, quem imaginava que em 2020 a gente ia ter uma pandemia, né? Que ia fazer todo mundo, ia parar a economia, ia fazer todo mundo refletir, né? A relação com o meio ambiente, com os animais, com as outras pessoas. Então, a hora de reflexão, né? E, gente, é urgente, né? É uma causa urgente. É isso, e obrigada. E queria agradecer minha mãe, porque ela faz bolos veganos maravilhosos, gente. O bolo vegano da minha mãe é muito bom. É isso, obrigada. Bom, então vamos para a segunda parte das considerações finais, né? E antes eu me antecipei ali e falei um pouco, né? O veganismo é pelos animais, é antiespecista, é pela libertação dos animais. Os animais não estão aqui para nos servir. Se você pudesse, né, ao invés de ir ao supermercado e comprar uma bandeja com um pedaço de animal morto ali, que você chama de bife ou carne, pudesse visitar um matadouro e visse, desde o começo, como esse animal é tratado até ele chegar ao seu prato, duvido que você continuaria comendo carne. Se você visse um pintinho, né, descartado vivo dentro de um triturador, virando bife empanado, você deixaria de comer bife empanado, né? Se você visse uma galinha sendo explorada a exaustão para produzir ovo, a forma como ela fica, você deixaria de comer ovo. Se você visse como que o leite da vaca que chega na sua mesa é produzido antes de chegar na indústria química, que daí tem mais um monte de elementos que são colocados ali, você deixaria de tomar o leite. Mas antes de tudo isso,
Se você visse o olhar de um animal, né, mais a fundo, enxergasse nesse olhar uma alma, enxergasse um ser que tem o mesmo direito que você tem de não ser assassinado cruelmente, você deixaria de comer carne, né? Nós estamos aí pagando um preço caro, um karma coletivo, pelas nossas ações. Nós estamos acabando com a nossa própria vida a partir da exploração da vida de outras pessoas e de outros animais, né? Quando a gente explora quando a gente come um chocolate lá, que o cacau vem de uma criança que é explorada como escravo para poder produzir o chocolate que a gente come, né? A gente começa a refletir um pouco mais em relação a isso tudo que está acontecendo no mundo. Essa resposta que o meio ambiente está nos dando, né, é para a gente refletir. Já que estamos num processo de isolamento, né, de distanciamento social, que a gente aproveite esse momento para fazer uma reflexão mais profunda, não para simplesmente continuar alimentando o nosso egoísmo e tentar tirar vantagem disso tudo que está acontecendo. A palavra é empatia e compaixão. Se colocar no lugar do outro, né, seja esse outro ser humano ou seja um animal, e olhar para esse outro com compaixão vai fazer com que a mudança aconteça. Hare Krishna. Ok. Paulo, Pode ir, Gabi. Paulo, eu só gostaria de agradecer também que eu lembrei que eu botei essa camiseta aqui, ó, bacana, que eu ganhei da minha amiga, da Carol, da Ana Carolina. Eu sei que ela vai ficar feliz porque ela me deu com todo carinho, né? Ela não é vegana, mas ela tá sempre aí, ela sempre fala, olha, tô me alimentando melhor, não tô consumindo tanta carne e tal, e aí ela me presenteou aqui com essa camiseta que eu tô usando hoje, daí eu queria agradecer. É isso. Ok. A Andréa Ribeiro coloca boa noite, amei. A Roberta coloca parabéns e muito obrigado, eu amei. O Edson Rodrigues Filhos, ele é coordenador executivo do Serviço Especializado de Saúde aqui da cidade de Araraquara. Dá boa noite, parabeniza aí a Gabriela, o Fábio pela live, pelas explicações, né? E eu gostaria de agradecer também ao Edson pelo trabalho brilhante que ele vem desenvolvendo aí junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobretudo com essa questão aí da pandemia aqui na cidade de Araraquara, né? Gostaria de parabenizá-lo, parabenizar a nossa Secretaria de Saúde, a Eliana Unaim também, né? Que esse conjunto de pessoas aí vem desenvolvendo aí um trabalho brilhante aqui na nossa cidade em relação a essas questões aí da pandemia aqui na cidade. E aí a Leide Lira coloca amém, louvado seja Deus pela fala de vocês, né, e muitíssimo obrigado. Então, gente, para finalizar hoje, eu gostaria de deixar um convite para a live de amanhã, né, sexta-feira, 10/7, às 19 horas. A gente vai ter uma live com a professora Karina Carbone, a qual participou hoje dessa live, né, trouxe a sua filhinha de 9 anos, né, que está nesse processo de transição. E aí a professora Karina vai falar, né, o tema da nossa live amanhã é o que você precisa saber sobre ozonioterapia no SUS, quais os benefícios e evidências, né? E aí é importante ressaltar que a ozonioterapia, ela foi implantada, Araraquara é a primeira cidade do Brasil que foi implantado aí esse tratamento com ozonioterapia. E aí amanhã a professora Karina, né, que trabalha aí com essas questões, é enfermeira de formação, é ozonioterapeuta, vai explicar para a gente melhor o que é o tratamento aí com a ozonioterapia. Então, muito obrigado a vocês dois, agradeço de coração aí as contribuições, as reflexões, e com certeza teremos aí muitos trabalhos aí pela frente, né,
à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai convidando, trazendo vocês aí, né, trazendo outras pessoas para a gente realmente ter esse espaço democrático, onde todos nós somos livres para pensar e para nos expressar sem censura nenhuma aí de qualquer empresa aí, né, que é o que a gente vê, as pessoas são impedidas de colocar o que pensam porque a empresa não permite. Então, esse canal é um canal democrático, onde a gente pode falar de tudo e nos expressarmos aí. Então, boa noite a todos, obrigado pela paciência e pela colaboração aí na live. Um super beijo no coração de vocês e até amanhã. Beijão.